E aí, o que a gente vai falar hoje? Será que o Fernando vai entrar aí? Pra gente falar de forma física. Então que eu tenho 100 calorias para falar com vocês. Dia Eduardo. Bem na hora, man. E aí, o que nós vamos falar hoje? Dia, man. Paulo, você tá com quantos centímetros de braço? 53. Boa, Danilo. Acordando com música. Daria pra acordar melhor, né? Se acordasse com Roberta Carbonari, ia ser muito mais gostoso. Dia, Piauí. E aí, meu Piauí? Como é que tá? Aliás, esses dias eu tava falando com o Vicente. Acho que um dos jantares mais gostosos que eu já comi na vida. Com certeza. Junto com tudo. França, Portugal. Foi em Teresina. O Vicente Neto, que é o presidente da IFBB, daí do Piauí, me convidou para dar um curso. E aí na noite que eu cheguei, eu e o Jonato, a gente estava lá. Jonato Prestes. Aliás, Jonato, beijão no coração. Aí eu e o Jonato chegamos e já fomos treinar. Podemos falar de Blasting Cruise, Thiago. Vamos falar isso. Vou terminar essa história. Aí a gente chegou, já foi treinar. Eu e o Jonato, quer dizer, o Jonato me fez um treino de peitoral que foi um negócio estarrecedor. E aí a gente foi comer, né? Aí o Vicente me levou. Cara, era uma avenida em Teresina que tinha um monte de restaurante. Vocês que são de lá, vocês devem saber de onde eu tô falando. E aí a gente foi comer baião de 2, macaxeira cozida, carne seca na brasa. Cara, eu nem sei como eu consegui comer. Eu comi acho que só de macaxeira eu devo ter comido 1 quilo, mais um baião de 2 inteirinho, mais uma peça de carne inteirinha. Eu sei que eu tava quase desmaiando, sentado na mesa, mas eu queria continuar comendo. Juro, se eu fosse competir, eu ia passar uns tempos em Teresina, só comendo naquele lugar, pra dar conta de comer o que precisa. Bom, mas vamos lá. O Thiago soltou a primeira pergunta do dia. Blasting Cruise. O que é o Blasting Cruise que o pessoal fala tanto? É o sujeito que faz um pico de dose de esteroide, aí depois ele mantém o uso de pequenas doses ou de doses menores, não necessariamente pequenas, de forma sequencial. Pessoal, todos os bodybuilders que eu conheço, profissionais, estão falando de FBB, estão falando de Olímpia, tá? Eles fazem pausa no uso de medicação. Agora, por que fazer isso? Bom, aí a gente tem que falar um pouquinho de neuroendócrino. Para falar isso, vocês têm que lembrar do sistema de liberação de testosterona, tá? Como funciona? Você tem no hipotálamo a liberação de um hormônio chamado GNRH. GNRH na sua hipófise anterior vai fazer você liberar LH-FSH, que fazem com que você produza testosterona e que você tenha espermatogênese, e também vai fazer você produzir GH. Aí você fala assim, pô, mas o hormônio que faz liberar GH não é o GH-RH? Sim, mas o GNRH também faz isso. E aí, qual o problema de você ficar com dose de testosterona eterna? Aqueles caras que falam assim, não estou fazendo ciclo, eu só tomo uma durinha por semana. Eu sei que vocês conhecem gente assim, eu tô ligado. Mas qual é o problema?
problema é que você inibe sua produção de GH. Você vê que esse pessoal tem com o tempo que eles fazem isso, e quando uma pessoa faz isso, pessoal, eles não fazem tipo 3 meses, 4 meses, faz 2 anos, 3 anos, tem gente que faz 5, tem gente que não parou até hoje, aquele ciclo Rei Leão, sabe? O ciclo sem fim. Pois bem, quando você faz isso e inibe a liberação de GH, o que acontece? Você começa a ter sintomas de deficiência de GH. Quais são os principais que você nota clinicamente? Aumento da resistência periférica à insulina, a pele começa a engrossar, e aumento de gordura visceral. Então começa a aumentar a barriga do sujeito, ele começa a perder a cintura. E assim, em parte perde a cintura, que ganha músculo nessa região, em parte perde a cintura, que o GH ele provoca um aumento de GF1 que vai influir na visceromegalia, e em parte que você vai ter gordura visceral. Só que quando aumenta a resistência periférica à insulina, isso a gente já conversou, fica muito difícil emagrecer. Então é aquela galera que fica se virando do avesso para conseguir secar depois, ou nunca consegue, ou por mais que coma pouco, continua bolachinha. Então, minha opinião, não é uma boa ideia, né? Porque vai fazer com que você tenha, vamos deixar critério de saúde de lado, para não ser escolástico, que isso dá para falar um dia inteiro. Vamos falar daquilo que você está preocupado, que é o resultado físico. Você vai ter uma dificuldade tremenda para secar, você vai perder sua linha de cintura, você vai ficar com aquele físico mais, entre aspas, desamarrado, né? Aí você pode falar assim para mim, ah, Paulo, mas e se eu combinar com GH recombinante? Tá bom, vamos supor que você vai lá e use o GH recombinante. Como funciona a liberação de GH pela sua hipófise? Como? Tá bom? Você produz à noite. Legal. Só à noite. Quais são os mecanismos fisiológicos de indução de liberação de GH? Pois bem, eu conto para vocês. Quando você pega uma pessoa sedentária, ela tem, em média, 1 a 2 picos de GH por dia. Ela vai ter um pico noturno e vai ter um ou outro pico diurno induzido por estresse. Quando você pega uma pessoa que treina abaixo do limiar de lactato, ela vai parecer mais com o sedentário do que com o cara treinado. E quando você pega uma pessoa que treina acima do limiar de lactato, então um sujeito que ele faz um treino intenso, essa pessoa vai ter de 5 a 6 picos de GH por dia, que não são gigantescos, mas eles são frequentes. Pessoal, o GH ele tem efeito somático no corpo e não é o IGF-1 que faz o efeito do GH. Tem muita gente que acha isso. Fala assim, ah, usa o GH por causa da liberação de IGF-1. Não, tá? O GH tem efeito no seu corpo e o IGF-1 também tem efeito no seu corpo. Mas o IGF-1, pessoal, ele está ligado à recuperação muscular, mas também está ligado ao envelhecimento. Então, se você começa a ter um IGF-1 sustentado alto, você envelhece mais rápido. Bom, e qual a diferença de você suplementar GH recombinante e você ter a sua liberação endógena preservada, porque você não está bloqueando o seu hipotálamo? A diferença, pessoal, é crucial. Imagina que você está trocando 5, 6 picos no dia por um pico noturno que você faz. Ah, mas e se eu tomar de manhã? Se você tomar de manhã, o que vai acontecer é que você vai criar uma resistência a GH. Pessoal, GH é um peptídeo, é uma proteína. Se você desenvolve anticorpo contra GH, você entra numa deficiência de GH que não tem droga que te tire, não tem o que fazer. Então, assim, tem determinados mecanismos no seu corpo
que você não consegue simular ou você não consegue melhorar, tá? Você consegue piorar, e muito. Então quando você faz o Blasting Cruise, o que você está fazendo? Você está se colocando numa situação de resistência, aliás, de deficiência de GH. E se você está se colocando, se você coloca o GH, você está se colocando numa situação de resistência periférica à insulina. E aí fica aquele cara gordinho, cilindrinho, que acha que é o bodybuilder, mas no final de contas você olha, parece uma mortadela amarrada. Vantagem fica assim? Não, né? E assim, pessoal, Fórmula 1 é Fórmula 1, tá bom? Igual, bodybuilder de competição é bodybuilder de competição. Eu sei que vocês estão acompanhando aí no Instagram um monte de brasileiro com físico muito bom que vai disputar agora o Arnold Sports Festival em Ohio. Só que, o que acontece? Pensa que se você for lá e comprar um Civic na Honda, não adianta colocar roda, turbinar, ainda vai ser um Civic, tá? Isso não vai fazer ele virar um Stock Car, muito menos aquele antigo V10 da Honda que o Senna venceu tantos grandes prêmios. Nossa senhora, tô falando aqui de Ayrton Senna, talvez a maioria de vocês nem tenha assistido uma corrida dele, mas vocês sabem quem é, né? Então é isso que vocês têm que raciocinar. Põe na sua cabeça, o que eu tô fazendo? Se eu quero, sei lá, um Audi, eu vou comprar um Audi, eu não vou comprar um Gol por roda e colocar o adesivo da Audi. Não faz sentido. Então você sempre tem que saber o que você tem, quem você é e o que você quer. Isso vai te ajudar a escolher o melhor caminho. Infelizmente, pessoal, não tem atalho, tá? Bom, evidentemente que tem muito pouco atleta profissional no Brasil hoje de fisiculturismo. Então, a gente conhece muito mais gente que treina por disposição, por paixão ao esporte, do que gente que treina porque vai competir realmente. E aí o que eu falo pra vocês? O que eu vejo? 99% dos físicos estão estragados. Essa é a realidade. Você fala, mais de 1%. Gente, vocês têm que entender que tem gente que se comer terra com linguiça, o cara vai ter 60 de braço, vai ter uma cintura de 60 menor que a coxa. Tem as aberrações, não tem jeito. Que nem tem um amigo seu que assiste uma aula de matemática, ouvindo iPod, e ele sabe tudo o que está acontecendo. Como tem você que de repente domina história, ou um amigo seu que ele tem clareza para enxergar determinadas situações de convívio e tomar decisões. São aptidões, tá? O que é errado é você pegar a solução de outra pessoa e aplicar para você. Não funciona, tá? Então cuidado quando vocês olharem o exemplo de outros que vocês quiserem aplicar em vocês. Isso não é uma coisa que normalmente dá resultado. Beleza? Ó, eu sempre falo pra vocês que a gente só vai trocar 100 quilocalorias de ideia, mas olha só. 166, tá? Então, promessa cumprida. Beijo pra vocês. A gente se vê, acho que na segunda, tá bom? Beijão, até mais. Bom dia.